Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Depois de muito tempo, finalmente eu trago a parte 3 dos vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime de Re:Zero referente ao volume 6. Eu já gravei sobre os 5 primeiros volumes da Light Novel de Re:Zero e esses vídeos não têm spoiler. Eu apenas conto que o anime cortou da Light Novel. Se você não assistiu os outros vídeos, eu estarei deixando o link da playlist na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No vídeo passado, eu terminei na parte em que a Anastasia encontra o Subaru. O Subaru a chamou pelo nome e ela ficou feliz. Ela disse que estava preocupada, pois ficou meio apagada naquela reunião. E se o Subaru, que havia passado por tantas coisas naquela reunião, não havia se esquecido dela, então as outras pessoas também não teriam esquecido. O Subaru ficou olhando ao redor, só que a Anastasia o acalmou dizendo que o Julius não estava lá. Ocorrem algumas diferenças entre a ordem dos eventos, mas a principal diferença é o motivo do lugar da conversa ser naquele restaurante. Eles optaram em conversar naquele lugar porque já era o local que o Subaru havia combinado de se reencontrar com a Ren. É um detalhezinho pequeno, mas isto explica porque a Ren encontrou o Subaru depois que a conversa com a Anastasia terminou. A novel também deixa claro na necessidade que o Subaru sentia em arrumar uma dracoagem. Ele disse que pretendia arrumar uma dracoagem para sair da capital, só que a Anastasia disse que seria difícil. Ela disse que uma certa pessoa havia comprado todas as dracoagens do reino. Acredito que isso tenha ficado claro para vocês, mas quem comprou todas as dracoagens foi a Crush. Um grande número de dracoagens eram importantes para a expedição da baleia. E não só as dracoagens, a expedição da baleia influenciou no preço de várias armas e também do óleo. O outro sofreu bastante por causa daquilo. A economia de Lugnica estava bastante instável naquele momento. E nesse ponto da história eu elogio bastante o Tapei. Foi bem aplicado a lei da oferta e procura nesse momento da história. Mas voltando para as diferenças entre a Light Novel e o anime, após a Anastasia explicar a situação para o Subaru, ela disse que poderia emprestar uma dracoagem para ele. Certamente uma artimanha para convencê-la a conversar com ela. E aí então eles vão para o restaurante. E uma diferença interessante da novel para o anime é que na Light Novel o Subaru é bem mais cauteloso na conversa com a Anastasia. Certamente ele continua com as falhas dele, já que o arco 3 é onde é explorado todos os complexos dele. Só que diferente do anime, na Light Novel ele mostra um mínimo de cautela. E uma interação a mais, como o Subaru não poderia chamar a Anastasia pelo nome, ela sugeriu que ele a chamasse de patroa, o qual ele recusou. Só que claro, ele continuava ansioso e perguntava sobre a dracoagem. Depois disso tem uma conversa sobre os olhos do Subaru, mas o mais importante é que a Anastasia acabou ficando curiosa sobre a cor de cabelo e as roupas do Subaru. Ela perguntou aonde ele nasceu e o Subaru respondeu tudo. Ele contou que nasceu no Japão, que ficava no planeta Terra e que a roupa que ele estava usando se chamava moletom, a qual era o único modelo naquele mundo. Mesmo tudo aquilo sendo uma verdade, parecia ser uma mentira, e a Anastasia fez um bico como se ela não acreditasse. Assim, ela até tentou pronunciar Japão, pronunciando Japão, e ela perguntou para o Subaru onde que ficava. E é aqui que as coisas ficaram interessantes, pois o Subaru disse que o Japão ficava do outro lado da grande cachoeira. E a Anastasia, que parecia estar levando tudo na brincadeira, naquele momento ficou mais séria. Ela ficou bastante pensativa e isso surpreendeu o Subaru. O Subaru até a questionou se ela não achava isso ridículo. Ele falou que o Reinhard não parava de rir quando ele falou isso para ele. Nesse passo, a Anastasia respondeu que ela já tinha ouvido falar que de tempos em tempos surgiam algumas pessoas dizendo que surgiram do outro lado da grande cachoeira. Ela só não esperava que uma vez ela fosse ouvir isso pessoalmente. Nesse instante, o Subaru perguntou para Anastasia se havia mais gente com o senso de humor dele. Ela confirmou e, sem sorrir, ela disse para o Subaru pesquisar mais sobre o roxinho da planície. Pois bem, agora eu sou obrigado a parar de falar um pouco sobre as diferenças entre a Light Novel e o anime e explicar um pouco mais sobre essa cena. Se eu estivesse gravando esse vídeo há pouco tempo atrás, eu estaria dizendo que essa cena é um foreshadowing. Para aqueles que não conhecem, o Roxinho da Planície é um personagem que viveu há 400 anos atrás. Até pouco tempo, a gente não sabia nada sobre ele, e a gente teorizava que ele tinha sido teletransportado da Terra também, mais especificamente do Japão. Essa teoria ficou bem forte após o arco 5.
Todas as menções sobre o Roshin faziam alusão de que ele não era desse mundo. O Roshin foi bem influente há 400 anos atrás e deixou um legado inovador naquela época. O Subaru, observando o legado do Roshin, percebeu que as invenções, técnicas e conhecimentos eram oriundos do Japão. E por esse motivo que a gente teorizava que o Roshin também era do planeta Terra. Entretanto, atualmente, a gente percebeu que essa cena do volume 6 não é um foreshadowing, mas sim uma pista falsa. Recentemente, em uma história paralela de Zekai Quartet, o Tapei fez o Roshin aparecer. Ele também apareceu no filme, por isso a gente também já conhece o visual dele. Eu não deixarei as imagens aqui, porque algumas pessoas podem reclamar de spoiler, mas caso você queira vê-lo, é só ir na aba da comunidade do meu canal que eu postei uma imagem lá. A aparição repentina do Roshin gerou diversas polêmicas, mas esse não é o tema do vídeo. O importante é que a gente descobriu bastante coisa importante, e uma que é praticamente confirmada é que o Roshin não é do planeta Terra, mas daquele mundo. O motivo dele ter tanto conhecimento sobre o Japão é porque alguém ensinou para ele. Também é quase certo quem ensinou isso para ele, só que seria um spoiler falar aqui. Então, com as últimas informações que tivemos, essa cena do volume 6 não é um foreshadowing, mas uma pista falsa. Certamente, como tudo é imprevisível, pode ser que as últimas informações sejam uma armadilha do autor. Entretanto, o atual entendimento é que o Roshin não é um invocado. Voltando então para as diferenças entre a Light Novel e o anime, o Subaru lembra da declaração da Anastasia no castelo que ela não tinha nada a ver com Roshin, mas o sobrenome dela era apenas uma homenagem. E ela confirma que a única relação que ela tinha com ele é que ela era de Kararagi também. Como o Roshin é considerado um deus do comércio e ascensão econômica, ela achou que esse sobrenome lhe traria sorte. Independente do Roshin, ficou nítido nesse momento da novel que além do Subaru e Aldebaran, mais pessoas foram invocadas. Além disso, a novel já deixa claro que a Mimi é a segunda mais forte das presas de ferro. E é por esse motivo que somente ela estava acompanhando a Anastasia. Após isso tem a cena da conversa, é melhor na novel, só que não vale a pena eu comentar todos os detalhes. O que vale a pena destacar é que a Anastasia faz um resumo da vida dela, que ela nasceu pobre e ela enriqueceu com as suas habilidades. Só que mesmo na novel, todo o passado da Anastasia é um resumo. Tanto o passado da Anastasia, bem como das outras candidatas, não são explorados na história principal, mas sim nas histórias paralelas. Mas pelo menos na história principal a gente sabe que ela nasceu pobre e hoje é dona de uma grande companhia. E a Anastasia vai contando sobre o passado dela e jogando conversa fora. Tudo isso era uma artimanha para que o Subaru revelasse as informações que ela queria saber. Toda a conversa é bem mais detalhada na Light Novel. E quando o Subaru conta tudo o que a Anastasia queria ouvir, ela revela suas verdadeiras intenções. E o Subaru ficou bem mais bravo com a Anastasia na novel. A narração passa um sentimento de raiva bem mais intenso. O Subaru xinga a Anastasia e até mesmo o Julius, que não estava lá. E a Anastasia ainda disse que o Subaru era uma fonte não confiável, por isso que ela usou esses métodos para que toda a informação que ele dissesse, ela pudesse validar a informação, ou seja, confirmar se era verdade ou não. E outra coisa interessante, é muito legal como a Light Novel deixa escancarado para a gente a situação psicológica do Subaru. No arco 3 isso é bem explorado. Como ele tinha complexo de inferioridade, ele sempre tinha que se colocar em uma posição acima. E com o poder de retornar através da morte, ele via a realidade de uma maneira distorcida. Agora imagina com todos os traumas e todos os complexos dele, possuindo um poder apelão que segundo ele era capaz de resolver tudo, e mesmo assim ele não conseguia resolver nada e era humilhado pelas candidatas reais. A mente dele foi a loucura. Não é à toa que ele pensou em partir para cima da Anastasia. Por sorte, ele desistiu. Após isso, a cena segue igual ao anime, com a diferença que o Subaru havia machucado o canto da boca. Então, a Mimi aproveitou e usou magia de cura nele. E ela ainda disse que a Anastasia não fazia aquilo porque ela queria, mas apenas porque ela não tinha amigos. Foi uma visão infantil de ver a situação, mas pelo menos a gente pegou uma informação legal. Então, a Anastasia, a Mimi e os presos de ferro saem do estabelecimento e a Ren entra. E a partir daí, o Subaru aproveita a dracoagem que ele ganhou da Anastasia e vai para a mansão do Roswell.
A dracoagem e o dragão terrestre que eles pegaram era acostumado a levar cargas grandes. Por esse motivo não era muito confortável de se andar, pois o dragão terrestre não se importava com os passageiros, além de que ele soltava muita poeira quando corria. Só que lembrando, por causa da bênção dos dragões terrestres, eles não sentiam os efeitos da poeira. Os únicos efeitos que eles sentiam eram em relação à visão. No caminho há alguns pensamentos do Subaru, só que isso só tem graça lendo. Mas resumindo, o Subaru ficou pensando se a Ren iria acreditar nele caso ele contasse sobre o culto da bruxa. Ele pensou e quando ele decidiu contar para a Ren, ela o interrompeu apontando que havia um grupo de comerciantes na beira da estrada. Nesse ponto eles param e conversam com um grupo de pessoas. Essa cena da novel ocorre parecida com o anime, mas tem umas curiosidades a mais. Como era noite, os comerciantes tinham planos de acampar lá e seguir pela estrada de manhã. Se ocorresse que nem nos outros loops, eles não conseguiriam seguir pela estrada, pois ela seria interditada devido à névoa da baleia branca. Só que nesse loop, o Subaru faz uma proposta para o Otto e os outros comerciantes. É contado na novel que naquele grupo havia 14 comerciantes. Dos 14 comerciantes, 10 aceitaram a proposta do Subaru. Eles fizeram algumas perguntas sobre o serviço e o Subaru falou que ele trabalhava para o Roswell. E para os comerciantes, o Roswell era visto como alguém excêntrico e que gostava de demi-humanos. O Subaru ainda diz que o transporte seria de pessoas, o que chocou o Otto. Afinal, ele não fazia transporte de escravos. Só que o Subaru disse que isso não tinha nada a ver. E ele comentou que ele apenas queria que as pessoas da Vila Arlan fossem transportadas. Só que, claro, ele omitiu sobre o culto da bruxa. E eles continuaram conversando, mesmo estando em dracoagens diferentes. Isso era possível devido à bênção dos dragões terrestres. E em um determinado momento, o Subaru perguntou para a Ren por que ela nunca questionou as atitudes dele, sendo que eram bem suspeitas. A Ren respondeu que ela nunca fez isso porque era a ordem do Roswell nunca questionar as atitudes do Subaru. E isso causou um mal-estar nele, pois ele pensou que tudo que a Ren fez talvez não fosse vontade dela, mas apenas por ordem do Roswell. E nesse ponto, ele não conseguia encará-la de frente. Mas não havia tempo para ele se preocupar com isso, então ele acabou descansando. Momentos depois, ele é acordado porque eles têm que resolver algumas coisas. Assim, o Subaru pega o celular dele e começa a iluminar o cenário. Naquele ponto, eles se localizavam próximos à grande árvore de Flugel. E o Otto acaba explicando sobre. Ele fala que essa árvore era uma árvore imensa e que se localizava no ponto intermediário da estrada de Leafhouse. E ele contou que há muito tempo atrás, essa árvore foi plantada por um tal de Flugel, o sábio. Só que ninguém sabia o motivo do Flugel ter plantado essa árvore. Aliás, ninguém sabia quase nada sobre o Flugel. A única coisa que sabiam sobre ele é que ele havia plantado essa árvore, e eles nem sequer sabiam o motivo de o chamarem de sábio. No fim, essa conversa acaba e o Subaru acaba vendo a tal árvore, e ele ficou impressionado. Logo em seguida, o Subaru percebeu que ele não estava vendo mais a dracoagem do tio da bandana, que era alguém que ele havia conversado um tempo atrás. Então, ele perguntou para o Otto aonde ele estaria, só que o Otto nem sequer lembrava quem era essa pessoa. Nisso, o Subaru ficou confuso e começou a discutir com o Otto, até que a visão dele começou a ficar embaraçada. Dessa forma, ele pegou o celular dele e começou a iluminar ao redor da dracoagem. E assim, na vista iluminada, ele cruzou olhares com um olho colossal, que sobrevoava dentro da brancura embaraçada. No instante seguinte, o estrondo de um rugido assolou a estrada. A planície de Leafhouse foi coberta pelo nevoeiro. Se quiser assistir a parte 4, não se esqueça de se inscrever no canal. E também acompanhe a aba da comunidade. Lá eu estarei postando as atualizações dos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.